Oi gente, eu sou Fernanda Peretti do canal Tá Sobrando Dinheiro. No início, a minha intenção com o canal era falar muito sobre finanças pessoais, muito linkado com o minimalismo. Por isso que o canal tem esse nome, porque quando a gente descobre o minimalismo e sabe aplicá-lo nas finanças de forma correta, sempre sobra dinheiro. Mas eu percebo que aqui no meu canal as pessoas preferem muito mais o assunto de minimalismo, então eu vou continuar sempre dando dicas de finanças pessoais, porque faz muito parte do meu dia a dia, mas o foco do canal acaba sendo muito mais o minimalismo. E hoje eu vou falar um pouco sobre alimentação, porque o minimalismo ele abrange praticamente todas as áreas da nossa vida. Eu comecei com a parte das coisas, roupas, objetos de decoração, objetos do nosso dia a dia, tudo que a gente tem em excesso. E depois que você começa a vivenciar o minimalismo, né, a colocá-lo em todas as áreas da sua vida, você começa a perceber que ele faz sentido demais e que ele te ajuda em todos os âmbitos. Então, pessoal, profissional, para quem não leu aquele livro Essencialismo, ele é excelente, ele foca bastante essa parte profissional também. A parte de alimentação, tudo que te cerca, você consegue olhar conforme os conceitos do minimalismo e tirar bastante proveito, tirar bastante lições. Vou parar rapidinho, só para pedir para você se inscrever, só clicar aqui nesse botãozinho para a gente firmar o nosso relacionamento. Clique no dedão se tiver gostado do vídeo e se você está inscrita e está sempre por aqui, que bom te ver de novo. Eu adoro falar isso. Então hoje eu vou falar sobre alimentação. Eu não sou expert no assunto, não sou nutricionista, nem endocrinologista, então eu não vou falar sobre o que as pessoas têm que comer, não, muito pelo contrário. Eu vou falar sobre o nosso relacionamento com a comida, que eu sei que é difícil na grandíssima maioria da população. Quem não sofre com o tal do sobrepeso, sofre porque não consegue engordar. Então o primeiro ponto que eu vou falar é sobre o excesso de preocupação que a gente tem com a comida. Eu perco muito tempo e muita energia pensando em comida, ou em comer, ou em o que não comer, ou a vontade de comer e a necessidade de não ter vontade de comer. Então eu percebo que eu preciso demais aplicar o minimalismo na minha alimentação. E não é por questões de emagrecer, ficar com o corpo melhor, não. Porque eu já passei dessa fase de querer ter um corpo perfeito, de querer alcançar uma meta que para mim é muito difícil, é sofrido e até inatingível. Se eu for olhar com os olhos mais reais, não é questão de, eu não vou tentar porque eu acho que eu não consigo. Não, eu consigo o que eu quiser na minha vida. Qualquer um consegue o que quiser na sua vida, contanto que queira, de verdade. E não dá pra gente querer tudo nessa vida, porque a gente não consegue alcançar tudo. Isso não existe. Então você foca o que é essencial para você. Então eu percebi que eu perdia muito tempo com uma coisa que no fundo não era essencial para mim. Ter um corpo bonito era uma coisa que eu queria. Queria porque a sociedade falou que para ser legal e que bonito é ter aquele corpo magro, malhado, durinho, o peito em pé e sem ruga, sem mancha, e aí vai. Então você vai atrás de algo que a grande maioria não consegue alcançar. Não é porque não consegue, porque não tenta, é porque não faz sentido. Tem gente que tem muito mais preocupação, muito mais coisa bacana para pensar e para utilizar seu tempo do que ficar se preocupando com a forma física. E quando eu falo forma física, eu não estou dizendo que é para você esquecer, que é para comer o que você quiser, muito pelo contrário. O minimalismo prega que a gente tem que ter equilíbrio. Tudo na vida tem que ser equilíbrio. A gente não precisa ter pouquíssimas roupas a ponto de você não conseguir lavar uma para usar e também em excesso. Então, equilíbrio é a palavra. Quando você percebe que o seu equilíbrio não é o que a sociedade prega, você tenta entender e você tenta administrar aquele sentimento dentro de você, porque não é fácil. Eu demorei 40 anos para entender que eu não preciso e eu não quero ter o meu corpo de 15 anos. Porque o que acontece? Eu nunca me achei
gorda. E eu também tô tentando aprender que ser gorda não é um predicado ruim, não é um xingamento, não é depreciativo, muito pelo contrário, gordo é o oposto de magro, e que você pode ser gorda ou magra, ou você pode ser alta ou baixa, mas eu francamente ainda tô trabalhando isso na minha mente, e se alguém perguntar pra mim, nossa, eu tô gorda, eu vou dizer, imagina, não tá não, porque eu tenho ainda arraigado aqui na minha cabeça de que a palavra gorda é negativa. E eu estou tentando aprender, eu sigo uma pessoa fantástica, vou deixar o nome dela aqui porque eu não me lembro agora. E eu tenho aprendido muito com ela, que é uma pessoa gorda, é feliz, né? As pessoas têm a pessoa gorda, né? A sociedade vê a pessoa gorda como aquela pessoa preguiçosa, que não liga para alimentação e que não se cuida. E é muito pelo contrário. Tem muita gente magra sem saúde, muita gente gorda sem saúde. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se você está bem, se você está saudável, ser gorda ou magra é só uma característica. Então, eu venho de uma época, quando eu era adolescente, quem começou com esse negócio da magreza foi a moda. Eu lembro que tinha uma modelo que chamava Twig. Ela era esquálida. Ela, com certeza, não tinha gordura no corpo. Ela nasceu daquele jeito. Eu não sei se ela tinha facilidade de ser tão magra quanto ela era, né? Aí eu já não sei. Mas ela tinha um perfil muito magro. Depois disso veio a Kate Moss, que era também uma belezura, gente. Era maravilhoso ser como ela. E ela era magérrima. Só consegue ser tão magra como ela a pessoa que tem exatamente aquela estrutura de corpo. Não daria nunca pro meu estilo de corpo ser tão magra como ela. E todo mundo na época, né, a moda, a sociedade, eu sei lá quem é que lançava isso na nossa cabeça, que ser magro era muito bonito. Então, a partir daquele momento, o foco de todas as mulheres era ser o mais magro possível. E se a pessoa chegava na sua magreza extrema, ela ainda não se via magra. Aí que entra bulimia, anorexia. Eu nunca sofri disso, não sei como é, não vou falar a respeito, mas óbvio que o que causa esse tipo de distúrbio é o nosso foco. Eu quero ser magra, então se eu tô vendo aquela pessoa que é magra e eu não tô igual a ela, então eu não sou magra. Eu sempre me considerei magra, mas eu nunca me vi magra. Não sei, pra mim, eu vou explicar o que significa essa diferença. Eu sempre fui uma criança magra, eu fui uma adolescente magra, depois eu dei uma engordada, quando eu mudei pra São Paulo, morei sozinha, e aí começou o terror da minha vida, que foi consertar o meu relacionamento com a comida. E depois desse momento que eu me engordei, que eu vi que eu estava fora do padrão, o meu relacionamento com a comida ficou péssimo. Eu não era aquela pessoa que queria comer todas as bobagens do mundo, eu gostava de tudo, sempre gostei de salada, de fruta, sempre comi doce de forma regrada. Então naquela época que eu engordei, eu me achava gigante. E quando eu olho para trás, eu vejo que provavelmente eu estava como eu estava hoje, ou um pouquinho mais, mas infelizmente na minha cabeça a minha vida estava acabada, porque eu não conseguia mais emagrecer e quanto mais eu tentava emagrecer, menos eu conseguia. Aí naquela época era só você ir no endocrinologista que ele te manipulava, te receitava remédios fortíssimos que eu já tomei sem ter necessidade alguma. Hoje eu avalio que não tinha a menor necessidade de um endocrinologista me receitar remédio para emagrecer. O máximo que ele poderia ter é procura uma psicóloga. Mas não, naquela época eu não sei o que acontecia com alguns endocrinologistas, tá? Não vou generalizar. Os que eu fui, todos me receitavam. Bastava chegar lá e falar, eu quero emagrecer. Tá aqui, receita. Nunca ninguém falou, mas você não precisa. Eles até avaliavam os meus exames, meus exames sempre eram perfeitos. Por que eles avaliavam meus exames? Para saber se eles podiam me dar remédio. Isso não faz sentido. Se eles avaliavam os meus exames, eles estavam bons, então eu devia falar, você não precisa emagrecer. Você quer emagrecer? Então você vai para uma psicóloga, não sei, não sou médica, mas eu tenho certeza que o que fizeram comigo não era correto. A partir de então, a minha preocupação com a comida virou um dos meus principais focos, que me tiraram, gente, muito tempo, muita energia, muita alegria, muito desnecessariamente.
Então, a partir daquele momento, eu sempre quis ser magra e eu sempre lutei e nunca consegui chegar onde eu queria. Às vezes eu chegava no momento e aí eu falava, nossa, agora eu vou ser feliz, porque eu tô magrinha do jeito que eu já cheguei num ponto de estou magrinha. Aí quando eu cheguei nesse momento de estou magrinha como eu queria, aí faltava peito. Então eu vou colocar silicone. Aí coloquei silicone. Depois de um tempo desse estou magrinha, eu percebi que ser magrinha não mudava nada na minha vida. Aí o que aconteceu? Deu engordada. Quando eu engordei, acho que foi uns 10 quilos, e não foi muito, eu não fiquei gorda, porque eu tava muito magra, eu percebi que eu tava com muito peito, mais do que eu gostaria. Então assim, a gente sempre foi induzida a não gostar de como a gente estava. Hoje, essa é a leitura que eu faço. Então hoje eu uso muito isso pra me aceitar do jeito que eu tô. Eu já fiz um vídeo falando, comentando rapidamente que hoje estou feliz como eu estou. Isso não significa que eu larguei mão de me cuidar, muito pelo contrário, porque se você larga a mão, você vai pro excesso e o excesso não faz bem a ninguém. O extremismo, nem para baixo, nem para cima, não fazem bem. Então, hoje meu objetivo é viver no equilíbrio. E onde é que entra o minimalismo? Agora eu vou chegar na parte da alimentação. Eu entendi que é mais fácil você se alimentar minimalistamente do que comer errado. Se eu for avaliar, quando que eu perco mais tempo? Quando eu vou atrás de comida processada, que eu tenho que ir no supermercado, comprar doce, comer chocolate. Eu sou viciada em doce. Infelizmente, eu tenho esse entendimento na minha mente porque eu sinto desejos gigantescos, muito ligado com o meu período menstrual, porque eu sinto que tem uma semana do mês que minha vontade é enlouquecedora. Então eu vou atrás. Então eu vejo que ir atrás de comida me faz perder muito mais tempo do que se eu me alimentar com o que tem em casa, porque eu sempre mantenho em casa coisas muito saudáveis. Se eu quero me alimentar bem, o ideal é que eu não tenha coisa não saudável na minha casa. Mas quando eu quero, eu vou atrás. Ela tá muito fácil pra gente. Tá muito disponível, mas ainda assim eu tenho que dispor de um tempo para poder comprar esse alimento que não me faz bem. Eu sei que não me faz bem, mas me faz bem aqui. A gente tem aquele prazer momentâneo e depois a gente sente aquela culpa e aquela raiva por ter comido. Primeira coisa que eu fiz, parei de proibir. Quando você proíbe, quando você diz não, é o momento que você mais quer. Eu já escutei muito isso. Quando eu parei de pensar nisso, eu parei de me preocupar. Mas como é que a gente faz para parar de pensar, pensando que você tem que parar de pensar para parar de se preocupar? Não sei se você entendeu, mas toda vez que eu falo assim, não, então vou parar de me preocupar. Parei. Tá. Então, cadê aquele processo de que eu não quero mais? Porque eu tô querendo. Mas eu não ligo. Então ficava aquela luta. Eu não ligo, mas eu quero, eu não ligo, mas eu quero. Então, eu realmente parei de querer emagrecer. O que eu quero hoje é manter como eu estou. Porque quando você se mantém, você sempre está no equilíbrio. E quando você entra no equilíbrio, se o seu corpo estiver desequilibrado mesmo, você vai ou emagrecer ou você vai engordar um pouco. O que o seu corpo achar necessário, ele vai te pedir. Então, hoje, eu estou trabalhando muito isso no meu corpo e na minha mente. Resolvi, há um mês, parar de comer carne. Não estou recomendando isso para ninguém. Até porque cada corpo é um corpo. Tem gente que não pode ficar sem proteína animal. Eu não entendo disso, mas eu resolvi em forma de teste. Tem um mês que eu não como nenhum tipo de carne, nem de vaca, nem de frango, nem de peixe. Simplesmente resolvi, por 2 motivos. Por saúde, porque eu queria ver se o meu corpo iria reagir de forma positiva. E depois pelos animais. Eu confesso que a primeira coisa foi pensar em mim. Não partiu dos animais. Sabe por quê? Eu nunca assisti aqueles vídeos que as pessoas assistem, porque aquilo lá ia com certeza perturbar minha cabeça. Porque eles são horrorosos. O que sempre me incomodou foi que eu sempre vi muito caminhão. Eu moro numa região perto de rodovia, então eu sempre vejo caminhão de galinha, caminhão de vaca, caminhão de porco. Eu tenho pavor de olhar aquilo. As galinhas estão todas empinhocadas, as vacas também, os porcos também. Então eu penso, tá, tem o sofrimento, então eu vou comer uma carne de sofrimento. E tem também os vários hormônios que colocam, nesse tipo de criação de animal. E aquilo sempre me incomodou. E eu percebi que eu não sinto falta. Óbvio que só tem um mês, pode ser que daqui a um tempo eu tenha muita vontade, ou o meu corpo necessite.
Então o que eu fiz? Eu procurei uma nutricionista, uma grande amiga minha, e eu falei, olha, dá uma olhadinha e preenche com um pouco de proteína que você quiser aí, né? Eu não tirei, eu não sou vegana, né? Hoje eu estou vegetariana, é assim que eu falo, eu não sou ainda. Eu só vou ser quando eu decidir 100%, tá sendo mais ou menos um experimento. Então ela me passou uma dieta pra só poder balancear. E eu falei pra ela tudo que eu gostava, porque eu não tenho esse negócio mais de comer de 3 em 3 horas, isso pra mim sempre foi um sofrimento. Porque toda vez que eu tinha que comer de 3 em 3 horas, eu ficava desesperadamente olhando pro relógio. E aquilo me maltratava demais. Aí chegava a hora de comer, que nem sempre eu tava com fome, mas eu podia comer. Aí eu queria comer o mundo. Não, mas eu posso comer só 3 castanhas. Nossa, aquilo pra mim era um sofrimento. Hoje não. Hoje eu percebo que eu preciso comer menos vezes. Eu não preciso dessa de 3 em 3 horas, que eu acho isso um absurdo. Às vezes faz muito sentido pra alguém, mas não faz sentido pra todo mundo. Então não pode ser uma regra. E eu percebi que eu preciso comer mais no final do dia. Não tô dizendo que eu não como durante o dia, muito pelo contrário. Mas eu preciso comer em maior quantidade mais pro final do dia. Meu corpo, minha necessidade. Eu ainda sinto a necessidade daquele carinho que o chocolate me dá, daquela sensação deliciosa de comer, infelizmente. Então a primeira troca que eu fiz foi isso. Se durante o dia eu não preciso desse afago alimentar, mas pro final da tarde eu preciso. Então eu foco em alimentos mais leves durante o dia, umas 3 horas da tarde eu me permito comer coisas que me dão até mais saciedade. Porque não adianta, né, eu comer o dia inteiro de comidas muito fortes, que aí, obviamente, eu vou engordar. E esse não é meu objetivo. Meu objetivo é o equilíbrio, porque eu estou muito bem assim. Mas eu percebo que no final do dia eu preciso ter aquele estômago mais forrado. E se você precisa, obviamente, fazer uma dieta por questões de saúde, pelo amor de Deus, procure ajuda, monte uma alimentação, mas procure terapia se isso é uma coisa muito difícil para você. Fiz uma terapia uma época que ela me falou algumas coisas e eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, vou trabalhar isso em mim. E eu juntei com minimalismo e experiência de outras pessoas. Quando você troca experiências saudáveis, tudo dá certo. O que não faz bem é você entrar na internet e procurar dietas malucas, dietas que te emagrecem muito rápido, dietas que te dão músculo muito rápido. Se você procura alguém que tem um equilíbrio, foca nessa pessoa, porque ela vai te passar muito conhecimento, muita experiência que você pode se inspirar e não copiar. Porque lembrando, às vezes você vê uma pessoa, você vê, a alimentação dela é bacana, eu vou me basear, né? Vou me inspirar na alimentação dela, mas não dá certo pra você. Isso quer dizer que você é diferente dessa pessoa. Então, o que eu faço hoje? Eu foco em ter alimentos naturais. Eu gosto muito de frutas, verduras, legumes. Eu gosto mesmo. Isso não é um sacrifício que eu faço comer isso. Eu realmente gosto. Quando eu fazia as dietas de nutricionista, que eu já fui em várias e nunca deu certo, e eu tô vendo que tem muita nutricionista nova focando de outro jeito, sabe? Elas estão começando a ver que aquilo lá de sair com uma dieta prescrita no cardápio não adianta, tanto é que quando eu vou fazer meu atendimento, para quem não sabe, eu sou educadora e planejadora financeira, eu comparo muito com dieta. Eu falo, olha, eu não vou simplesmente te entregar uma planilha com seus custos e eu falar assim, agora vai ver sua vida conforme essa planilha. Porque não é assim que funciona. Mas é assim que as antigas nutricionistas faziam. Ah, então tá, e tá aqui a sua, pelo menos as que eu fui, né? Tá aqui a sua dieta, faça desse jeito que você vai emagrecer. É óbvio que você vai emagrecer. E é óbvio que se eu passar essa planilha pra pessoa, ela vai enriquecer. Mas quem diz que a pessoa consegue se controlar? Quem diz que ela consegue parar de gastar? Que ela vai conseguir fazer as coisas que eu tô falando? Que ela vai conseguir investir? Não, eu tenho que trabalhar toda a parte comportamental. Se eu não trabalhar a parte comportamental, a pessoa não consegue evoluir. E, obviamente, quando chega uma pessoa que eu falo, nossa, o meu conhecimento já não é suficiente, aí eu indico uma terapia para essa pessoa, quando eu vejo que o relacionamento dela vai muito além só de comportamento e vai para uma área mais complicada, que aí tem que ser tratado mesmo, especificamente por uma psiquiatra ou uma psicóloga. Então eu sempre achei que as nutricionistas eram muito assim, ó, faz desse jeito que dá certo. No fundo, eu sempre soube que dava certo. Eu não conseguia. E nas dietas sempre me colocava, então tá, você vai comer um quadradinho de chocolate. Gente, um quadradinho de chocolate pra mim era como se abrisse a porteira. Então eu falava assim, não, porque se eu comesse um quadradinho, eu queria comer tudo. Aí abria a porteira mesmo, comia tudo. Aí então eu falava, não, então tem que ser nada. Porque ou se pra mim é nada ou tudo, então eu vou pra nada. Eu ficava 3 dias com nada. Passava o 4º dia, eu tava desesperada. Aí abri a porteira de novo. Então como eu faço hoje? Eu como o que eu quero, na hora que eu quero.
E como não há aquela pulguinha ali, para de comer, para de comer, para de comer, não pode mais. Eu realmente não tenho vontade de comer tudo. Tem dia que sim. O que eu faço? Como tudo. E tem dia que não. Que eu não tenho vontade de comer tudo. É óbvio que tem que ter também um controle emocional. Então eu me libertei um pouco dessa minha cobrança do não, né? Eu falo, come, tá com vontade? Vai comer. Então eu comecei a perceber agora que quando eu me libero, eu falo, não, pode comer. Eu percebo que eu não preciso comer tudo. Porque amanhã, se eu quiser, eu vou comer. O problema da gente fazer dieta e de tirar, é falar assim, come hoje logo, porque amanhã você não vai comer. Então aproveita e se empanturra. No fundo, é assim que a gente pensa. Então hoje eu falo, come. Se você quiser um pouco amanhã, você come. Então, sabendo que se amanhã eu quiser, eu vou comer, essa minha vontade, ela não é desesperadora. Pra mim tá dando certo. Estou testando esse meu lado vegetariano. Eu já vi muitas pessoas que comem peixe, deixaram de comer frango, carne. Pode ser que eu vá ser assim, porque eu gosto muito de uma comida japonesa. Eu acho que vai ser o meu maior sacrifício. Mas se eu perceber que deu certo, eu realmente vou me tornar vegetariana. E eu quero saber se vocês querem que eu passe a minha experiência de como tá sendo. Eu sou muito verdadeira, eu sou muito real. Não sei se deu para perceber nesse meu depoimento. Eu não entendo do assunto, né? Não sou profissional, mas eu gosto de mostrar para as pessoas como acontece comigo. Eu não estou ditando regra, eu não estou falando como faz, eu só estou falando como acontece comigo. E que uma coisa que eu sempre lutei para conseguir, eu tenho conseguido agora. Então, quando eu percebi que fazia todo sentido do mundo o minimalismo dentro da alimentação, eu então percebi que sim, eu conseguia chegar num equilíbrio. Converse com você mesma. O que você gosta de comer? O que é legal? O que não é legal? O que você consegue abrir mão? O que você não consegue? Entre num acordo, mas não coloque regras. Coloque vou fazer bem para mim. Quando você faz bem para você, o seu cérebro te dá um retorno também. Olha tanto que ela é legal, ela não está me proibindo, mas ela também não está comendo em excesso, porque quando você come em excesso, você também maltrata seu cérebro. Quando você tira muito, você só pensa em comer aquilo, você também está maltratando, né, a você mesmo. Então quando você proíbe, você só pensa naquilo. Quando você come demais, você fica chateado. Então quando você entra nesse equilíbrio, é maravilhoso. Então se vocês quiserem que eu faça mais vídeos sobre isso, eu vou adorar fazer, porque me ajuda também. Quando a gente divide nossas experiências, quando a gente passa para frente o que acontece com a gente, até o nosso cérebro acaba entendendo mais ainda a forma com que a gente está se vendo. Então, se vocês quiserem, eu continuo fazendo vídeo sobre isso. Gente, tem tanto assunto para falar que envolve o minimalismo que no dia que eu descobri isso, eu falei, meu Deus, eu preciso contar para as pessoas que existe esse minimalismo. Tanto é que no meu canal no YouTube, que eu falo muito mais sobre finanças pessoais, tem a segunda minimalista. Porque tem muita gente que tem preconceito com minimalismo. Então lá, eu falei, gente, lá eu vou falar bem tranquilamente, eu vou pontuar algumas coisas. Porque se eu chegar lá, as pessoas já começam com preconceito, falam, nossa, minimalismo para mim não funciona. E o minimalismo, que a gente sabe, né, que vocês que estão assistindo, com certeza a grande maioria, se não é minimalista, vive conforme os conceitos, que é o que eu sempre falo nos meus vídeos, sabe que ele só veio para nos ajudar. Então, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários se vocês quiserem ainda que eu fale sobre o assunto, que eu trago mais vezes esse assunto aqui nos vídeos, tá bom? Fui, um beijo!